Então, hoje o Espírito Santo nos convocou aqui, né, para estar falando um pouco dele, né? Está falando um pouco aí do que é estar, às vezes, né? Muitas pessoas têm chegado, né, até mim e falado muito assim da luta espiritual, da batalha espiritual. Quantas pessoas estão passando por isso? E o Espírito Santo, né, Leide, me incomodou você também, né? Para a gente estar aqui falando, né? Aquilo que o Espírito Santo direcionar para a gente estar falando sobre este tema, né? Batalha espiritual, a luta que nós passamos, né? Nós que servimos a Jesus, nós que amamos a Jesus, quantas lutas a gente passa, não é, Leide, para ter essa presença de Deus, né? Ter uma vida íntegra na presença dele. Então, assim, as lutas são muitas. Você tem passado, Leide, lutas? Como que tá aí sua vida com esse tema aí, batalha espiritual? Você tem sofrido? Você já sofreu batalha espiritual alguma vez? Eu acredito que a batalha espiritual, ela é algo que todo cristão enfrenta, né? Se tem um cristão que está em paz, que não está enfrentando nenhum tipo de batalha, é porque tem alguma coisa de errado, né? E quanto mais a gente decide obedecer, quanto mais a gente decide fazer a vontade do Senhor, mais batalha a gente vai sofrer. Só que existe uma coisa que poucas pessoas sabem, né? Que a gente pode passar a vida inteira de batalha. Só que se a gente estiver ao lado de Cristo, essas batalhas elas são leves. A gente passa pela batalha dando glória, né? E é muito fácil a gente distrair, o inimigo ele distrai a gente facilmente, ainda mais hoje em dia, né? Com tanto internet e essas coisas todas, é muito fácil a gente distrair. Mas eu sempre costumo dizer que quando você está entrando na promessa, quando você coloca o primeiro pezinho ali na promessa, as batalhas elas triplicam, né? As batalhas elas ficam mais fortes. E aí, infelizmente, muita gente desiste, né? Mas a gente não pode desistir, a gente tem que lembrar das promessas de Deus e ansiar viver isso. E eu estou passando por isso, né? Ultimamente, estou passando por muita batalha. Só que quando você está alinhado com Deus e buscando no Senhor mesmo força, Ele vai te mostrando até os tipos de batalha que você está enfrentando, o que que você tem que fazer para vencer essa batalha, né? Não que isso vai tornar tudo fácil, mas você tem uma direção que vem do céu, né? Então, a gente tem que arregaçar as mangas e ir para cima e lutar, porque é Cristo que está com a gente, né? Realmente. E quando a gente vive, né, Leide, esse viver, né, o meu viver é Cristo, né, como você está dizendo aí, que mesmo diante da dor, mesmo diante dessa dificuldade, desses ataques, né, do inimigo, você viver Cristo, você ficar com Cristo, isso é maravilhoso. Só porque muitas pessoas, igual você está dizendo, às vezes se distrai, porque o inimigo, ele é muito astuto, né? Ele é muito astuto e ele vai preparar ciladas que automaticamente, se a pessoa não tiver muito em vigilância com Jesus, muito ali na presença de Jesus, porque nós sabemos que quando nós estamos na presença de Jesus, o inimigo não vai lá nos atacar. Ele não tem poder, porque Jesus é luz. E a palavra de Deus diz que nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Só que o que acontece, né? Porque às vezes a gente fica, mas como eu estou com Jesus, estou passando por isso? Porque o inimigo, ele arma ciladas. Como você disse aí, às vezes você está perto de chegar na promessa. Aquela promessa de cumprir aquele propósito que Deus tem para sua vida. E o inimigo, ele está lá naquele território se achando que é o dono. Então, assim, ele quer fazer tudo para criar aquela barreira para você não colocar, como você disse, colocar o pé na promessa. E isso, ele vai gerar cilada. Por quê? Porque é na cilada que ele tem a oportunidade de te tirar da presença de Jesus. Porque na presença de Jesus, se você permanece sentado com Jesus na luz, o diabo ele não vai te atingir. Mas quando ele lança uma cilada, se você não tiver em constante vigilância, você acaba se tornando uma presa fácil. Porque a cilada vem,
né? Então, o objetivo da cilada é te tirar da presença de Jesus. E isso é um problema, né? Porque muitas pessoas, às vezes, acabam caindo nessa cilada. Porque essa cilada, ela não vem com chifre, com rabo. Pelo contrário, né? Ela vem algo assim muito natural, muito atraente, algo que muito inofensivo. E quando você vê, era uma cilada. Não é mesmo, Leite? É isso mesmo. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo de uma pessoa explicando sobre o dom de discernir espíritos, e essa pessoa estava falando, né, o quanto é importante nós termos o dom de discernir espíritos, principalmente quando a gente está numa batalha espiritual. Porque a palavra do Senhor nos fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. Então, quando você tem o dom de discernir espíritos, é muito mais fácil para você olhar para algo e entender se aquilo ali é uma cilada ou se aquilo ali está vindo de Deus para você. Você também olha para uma pessoa, às vezes, que convive com você, alguém que está morando dentro da sua casa, e você olha para ela e você sabe que aquilo ali que está acontecendo não é uma ação dela, é o inimigo que está agindo através dela. Eu não estou falando aqui de possessão demoníaca, eu não estou falando aqui, não, eu estou falando aqui de ciladas. O inimigo, ele usa pessoas, e muitas vezes pessoas que você ama para te irritar, para te tirar do propósito, para fazer você irar e pecar. Então, quando você está buscando pelo dom de discernimento de espíritos e você tem esse dom muito bem aflorado em você, você olha para essas pessoas, você olha para essas situações e você para de brigar com as pessoas e você começa a brigar com esses principados e essas potestades que estão usando essa pessoa, que estão usando uma situação para te afetar. Então, é importante a gente ter buscar por isso, buscar por entender como que funciona esse dom, como que eu busco esse dom, como que eu faço para ter esse dom. Peça para Deus te dar esse dom. Aflore esse dom dentro de você. Porque nesses últimos tempos que a gente está vivendo agora, o diabo, gente, ele não é mais igual antigamente. Ele não faz mais as coisas igual antigamente. Ele não é burro, não. Ele é muito inteligente. Então, se você acha que tudo evoluiu, tecnologia, tudo evoluiu, o diabo também mudou o jeito dele de agir. Às vezes tem coisas que você acha que não, isso aqui o diabo não age no meio disso aqui, não. O diabo não vai usar isso aqui para me atingir. Vai, ele vai usar. Então, a gente precisa ficar esperto. A gente precisa estar E, com as anteninhas ligadas em Cristo. e ele conhece, né? Ele conhece o nosso emocional, ele conhece a nossa natureza, ele conhece, como diz, né, aquilo que a gente está mais suscetível, né, a cair. Ele conhece todo nosso, né, toda a nossa vida. Ele conhece o que a gente está vivendo e ele vai usar, como você disse, às vezes desde uma pessoa mais próxima até outros meios, de acordo com aquilo que ele vê que é aquilo que você vai cair, né? Tentações, hoje as tentações são diversas, são diversas. Então, assim, se nós como cristãos, né, como cristãs, não estiver mesmo assim ligada em Deus, uma vida de renúncia, uma vida de vigilância, a gente vai ser uma presa fácil para cair nessas ciladas, porque ele sabe aquilo que você está necessitando, ele sabe aquilo que está te deixando, às vezes, assim, aquilo que vai agradar você, que às vezes é alguma coisa que você está precisando, ele vai usar esse meio, como diz, é o seu ponto ali que está na dor, sabe? E depois que você cai, se você tem Cristo realmente, você vai sentir uma tristeza muito profunda. Você vai sentir uma dor muito profunda. Você vai se sentir perdida. Não que Deus te deixou porque você pecou, não. Mas é porque você ama o seu pai e você acabou caindo num erro do diabo. Então isso vai te fazer mal. Você vai se sentir mal. Isso vai doer. E essa dor vai se tornar um processo. Porque vai ser um processo, porque a tentação vai continuar, o problema vai continuar, e você precisa voltar para o Senhor, você precisa ir para o Pai, porque o Pai está sempre ali, pronto para te ouvir, pronto para te ajudar. Mas existe aí agora um processo, não é mesmo, Neide?
Isso, e isso que a senhora está falando é uma coisa muito interessante, porque quando a gente cai, o diabo ele vem na gente e fala assim: você não é suficiente, você não é bom, você não consegue, você está longe de Deus agora. E a gente se esquece daquilo que está escrito lá em Jeremias 1. Eu te escolhi no ventre da tua mãe, antes de você nascer, eu já te Glória a Deus. conhecia. A Glória a gente se Deus. esquece disso. E esse é o É, intuito do inimigo, fazer você esquecer que Deus te escolheu lá no ventre da sua mãe. Ele te formou ali antes de você. Ele te colocou ali, ele já te conhecia. amém. Ele Glória a já Deus. fez Deus é planos para a sua maravilhoso. vida. Então, Então, nós não estamos aqui para falar assim, não caia. Não caia, jamais não caia. Nós estamos aqui para te falar assim: se você cair, não se esqueça de Deus. Se você cair, não se esqueça de receber o perdão do Senhor, voltar para os braços do Pai. Porque quando a gente cai, aí o inimigo vem com muita força mesmo. bem, Eu acabei de aconselhar uma pessoa aqui agora, ela falando que mudou para uma cidade pequena, o sonho dela é casar, e essa cidade é muito pequenininha, não tem ninguém assim que ela já andou lá, já viu, não tem ninguém lá que ela se interessou. E ela foi pedir conselho num grupo, na rede vizinha, gente. Aqui pode falar, né, no Facebook. Ela foi pedir conselho num grupo no Facebook, onde é um grupo do mundo mesmo, é um grupo lá do mundo. E ela foi pedir esse conselho, ela falando que mudou para essa cidade, o sonho dela é casar, ela está esperando em Deus, ela é cristã, ela tem princípios, tem valores, mas ela estava muito agoniada, que ela quer conhecer alguém, como que ela faz? Gente, o que tinha de gente lá falando para ela, se você não ir no barzinho, você não vai conhecer ninguém. Se você não sair para balada, você não vai conhecer ninguém. Homem não cai do céu de paraquedas no seu colo. Ah, você tem que sair, você tem que conhecer pessoas. Ah, sair, conversar, ficar com a pessoa não é pecado. Eu fui lá e falei para ela, falei, olha, essa postura que ela estava tendo, ela falar que ela quer se guardar, que ela está esperando em Deus, eu falei para ela, isso que você tem é raro hoje em dia. Se você soubesse, tivesse consciência do quanto isso é lindo, você não estaria aqui pedindo conselhos num grupo como esse. E eu falei para ela: se guarda, espera, você está esquecendo quem que é o nosso Deus? O nosso Deus é o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. É o glória, Deus que glória a pode Deus. fazer sim um homem cair do céu no seu colo. Ele pode sim fazer. Então não vai procurar homem em boteco, em balada, em frevo. Eu já fui de lá, eu sei que tipo de homem que tem lá. Eu sei. Minha mãe mesmo fala que Deus preparou para mim um diamante no lixo, Foi. Diamante porque no assim, lixo. não tem, Não gente. É acontece muito todo dia, difícil. né? Não Não, acontece nunca todo dia. acontece. Verdade. Então, assim, tem tantas pessoas desesperadas por ansiar o desejo do seu coração e não consegue esperar em Deus. E aí é onde a batalha vem com força. Pensa, uma pessoa que está esperando em Deus, aí o diabo fala nela, vai lá na baladinha, vai lá no barzinho, vai lá que você vai encontrar alguém lá. Gente, essa pessoa fica numa tentação terrível. Se ela não acessar o poder em Deus, para ela acalmar a alma dela, quietar o coração dela, ela vai acabar indo para o barzinho, para a balada. E, infelizmente, hoje em dia, eu conheço pessoas que estão solteiras procurando pessoas nesses lugares. Gente, só tá quebrando a cara, é só gente difícil que arruma, são relacionamentos frustrados e muitas vezes abusivos. Não estou falando que dentro da igreja não tem, dentro da igreja tem também. Igreja não é sinônimo de santidade, todo mundo sabe disso. Só que é muito mais fácil encontrar alguém ruim lá no mundo, no barzinho, na balada, no frevo, do que dentro de uma igreja. E é muito horrível se você está esperando em Deus e você decide quebrar essa aliança que você fez com o Senhor de esperar nele. Então, o diabo, ele sabe aonde cutucar, ele sabe aonde que dói em você, ele sabe o desejo que você tem no seu coração, e ele vai vir com pratos, com bandejas maravilhosas para você, banquetes mesmo. Só que o maior banquete você vai receber se você não ceder, se você não cair, porque Deus, o banquete que Deus nos dá, ele é maior e melhor do que qualquer banquete que o inimigo pode nos oferecer. E o inimigo ele faz para cair, né? E se a pessoa cai, aí é aquele sofrimento e ele fica condenando a pessoa.
que agora não tem jeito, que agora acabou, que agora encerrou a vida com Deus, agora encerrou, que agora ela não tem mais jeito para ela. Então, assim, é muito triste, é muito triste, é muito triste. E sendo que Deus mesmo nos convida, né, para fortalecer nele, como diz lá em Efésios. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, assim, para se fortalecer em Deus, é independente se você caiu ou se você não caiu, é o tempo todo. Se você caiu em pecado, é mais um motivo para você se fortalecer em Deus. Então, assim, diante desta batalha, Deus nos convida a nos fortalecer nele, nos revestir da armadura dele, do poder dele, porque é ele que nos dá força para a gente permanecer na presença dele. E se a gente caiu em alguma cilada, para a gente reconstruir a nossa vida com ele, fortalecer na força do poder dele e repreender essas mentiras que fica, porque o inimigo, ele condena, ele fica condenando, ele fica lançando mentiras, e aquilo ali tem muito poder, porque ele vai na sua mente, vai trabalhando na sua mente, vai falando que agora acabou, que não tem jeito, que Deus não te ouve, que agora, né, você se sente só, você se sente sofrido, ou, né, e fica naquele vale. Então, assim, é preciso se fortalecer, porque Deus, independente se nós pecamos ou não, Deus está pronto para que a gente se fortaleça nele e nós, né, receber dele a força e o poder. Porque quem nos dá a força e o poder para caminhar e para prosseguir nesse mundo é ele, né? Não tem outros. Nós amamos Jesus, a nossa força é Jesus, a nossa força é Deus. E diante de qualquer situação, seja tentação, seja o que for, Deus está com nós. E é nele que a gente tem que buscar refúgio. É nele que a gente tem que buscar orientação, direção. Porque os banquetes do engano são muitos. As tentações são muitas. Para cada pessoa, um tipo de tentação diferente. Porque ele sabe que nós somos diferentes. Então, as tentações não são todas iguais. Ele vai usar parecidas, mas de uma abordagem diferente para cada pessoa. Porque ele conhece as emoções, conhece a sua necessidade, conhece aquilo que vai realmente, né, que vai atrair você. Então, assim, é onde a gente tem que estar mesmo, nos fortalecendo em Deus, na força do poder dele, revestindo a armadura, né, como diz lá em Efésios, né, no Efésios 6:10 à frente, fala sobre a armadura de Deus, né, que é buscar Deus em oração, não desistir. Ainda que se você pecou, fala, Deus, eu pequei, mas eis-me aqui, eu quero reconstruir. Porque é maravilhoso pensar assim, que todo dia você pode reconstruir sua vida com Deus. Independente se você pecou ou não, Deus está ali para você reconstruir. Para você chegar, o nosso papel, né, de filhas, é chegar aí no Pai e contar para o Pai o que está acontecendo. E esse nosso Deus, nosso Pai, ele vai nos animar, vai nos levantar e vai nos fortalecer. Porque ele não desampara aqueles que buscam nele. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Então, assim, e é nessa força que a gente anima, é nessa força que a gente levanta. E é só Deus para passar o bálsamo para aliviar a dor do pecado. Porque se você, né, é cristã e caiu, é só Deus para passar o bálsamo e trazer a paz e trazer de novo a harmonia com ele. É só nele, não tem outro caminho. Não é mesmo, Leide? Isso. E se você que está aqui, você que vai ver essa live depois, porque vai ficar salva, eu quero dizer para você, Deus está falando muito forte aqui no meu coração agora, quebre as mentiras. Quebre as mentiras. O inimigo tem lançado mentira na sua mente. Se esse vídeo vai chegar até você, é porque você precisa ouvir. O inimigo tem lançado mentiras na sua mente, de que você não é merecedor, de que você não é digno de estar recebendo perdão, o abraço, a força que vem de Deus. Quebre essas mentiras no nome de Jesus. Jesus, ele deixou uma autoridade com você. Lembre-se disso. Você está deixando que essas mentiras entrem na sua mente. E essas mentiras estão te afastando de receber o amor de Deus. Você precisa receber o amor de Deus. Porque só depois que a gente recebe esse amor de Deus, é que a gente consegue transbordar amor na vida dos outros. É só depois que a gente recebe esse amor de Deus, é que a gente consegue amar a nós mesmos, para a gente poder amar os outros como a gente ama nós mesmos.
Então, não deixe mais que essas mentiras fiquem permeando a sua mente. Dúvida, a dúvida não vem do Senhor, a confusão não vem do Senhor. Então, Realmente. chame, convide o seu pai para lutar essa batalha com você, para te mostrar essas mentiras que estão sendo implantadas na sua mente. Chame o seu pai para te ajudar a quebrar essas mentiras. Se você não sabe como faz, pergunta para Deus. Ele está querendo ter um relacionamento com você. Ele está querendo te ajudar. Clama por ele, porque ele vai te ouvir. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Fique do lado do seu pai. Não fica lutando sozinho mais, não. É difícil demais lutar sozinho e a gente não vence nenhuma batalha se a gente lutar sozinho. Essa é a Realmente. palavra, né? Que Deus hoje está falando para você. Deixa ela entrar no seu coração. A palavra de Deus ela é como uma semente. E toda semente lançada em nome da palavra do Senhor, ela germina. Ela germina. Eu tenho certeza que o coração das pessoas que estão aqui ou que vão ver esse vídeo depois são corações férteis. São corações férteis. Eu não acredito em coincidência. Eu não acredito que um vídeo simplesmente aparece para você por coincidência. Eu acredito que o Senhor tem coisas para te revelar. Eu acredito que o Senhor tem coisas para te falar. E o Senhor usa, hoje em dia, né, todos os meios possíveis para falar com os filhos deles que estão aí perdidos, confusos, para dizer para eles: ei, eu estou aqui, eu quero te ajudar, pega aqui na minha mão e vamos lutar essa batalha junto, porque eu te fiz vencedor, eu não te fiz derrotado, eu te fiz vencedor. Realmente. E é maravilhoso essa verdade, né? Saber assim que diante das tentações, diante da batalha espiritual, a gente tem a nossa referência. Nós temos a Bíblia, que é a nossa luz para o nosso caminho. Temos Deus ali né, que deixou tudo explicado para nós, tudo ensinado. Eu sei que é difícil, é doloroso, não é fácil passar por tentações, por lutas, por provas, mas como é bom saber que em Deus nós temos direcionamento, em Deus nós temos fortalecimento, em Deus nós temos a armadura mesmo, né, que Ele nos deixa, e Ele nos orienta, Ele não nos deixa só, como Jesus disse, que nenhum momento Ele nos deixa só. O que acontece que você se sente sozinho e que você acaba caindo é a cilada mesmo. Às vezes o diabo arma aquela cilada, você não vigiou, quando você viu, você caiu. Aí quando você cai, dá essa sensação de que você se separou, de que agora não tem jeito mais, que você não tem jeito, e o diabo começa a colocar na sua cabeça que você não tem jeito, que agora é assim mesmo, que agora é ele que comanda a sua vida, que agora você tem que fazer do jeito dele. Porque quando você cai, ele põe tudo isso, ele fala, não, agora é eu que comando, agora é eu, porque Deus, ó, não é verdade, né? Você continua sendo filho, sendo filha de Deus, Deus continua tendo planos e propósitos para você. O que você tem que fazer é tomar sua atitude de filho, né, submisso, dependente do pai, chegar até ele e conversar, explicar que você errou, que você caiu, mas que você está pronta para reconstruir sua vida. Novamente você quer se fortalecer nele, você quer a presença dele, você quer o relacionamento com ele, porque não existe lugar melhor para se estar do que na presença do nosso Pai. Não existe lugar melhor. Por mais que, às vezes, quando você cai no pecado, o pecado tem aquela sensação de prazer, de coisas boas, mas é muito rápido, muito momentâneo. E a vida com Deus, não. A vida com Deus é aquele equilíbrio, é aquela paz. Mesmo em meio a problemas, mesmo em meio a lutas, Deus te sustenta e te traz a paz. Porque Jesus disse que a minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo dá. Então, a paz do mundo é essa paz passageira, enganosa até, mas Deus não, Deus é a paz em equilíbrio, é aquele equilíbrio que você tem constantemente, ainda que você está passando por dificuldade, Deus está ali, te dando esse equilíbrio, te dando essa força. Então, assim, vale muito a pena estar na presença do Pai, do nosso Pai, porque é Ele que nos fortifica, é Ele que nos perdoa, é Ele que nos limpa e é Ele que nos preenche, porque a companhia dele nos preenche. Só porque nós estamos habitando num mundo, né, de pecado e existem forças espirituais do mal. Mas a partir do momento que você manter firme na presença do Senhor, na luz do Senhor, o diabo ele não vai tocar você, porque você está na presença do Senhor e você estiver em vigilância para não cair em nenhuma das suas ciladas. Então, se você não caiu nas ciladas, você vai permanecer na presença do Pai.
sendo animada, sendo protegida, sendo suprida, né? E se você caiu nessa cilada, levante a cabeça, enxuga assim as lágrimas, porque eu sei que quando cai dói, não é fácil passar pela dor da queda, né? Quando você caiu no pecado, condenação do diabo ali falando, não é fácil. Mas levante a cabeça, enxugue as lágrimas, olhe para o Senhor, vá até a presença dele e se coloque, desça a casa do oleiro, porque é lá no oleiro que ele vai te reconstruir e vai fazer de você um vaso transformado, um vaso novo, mais fortalecido e mais até mesmo tudo isso aí, né, vai servir mesmo de aprendizado e você vai estar mais próximo de Deus, porque mesmo que doeu, que foi difícil, mas serviu para você entender que realmente aquela decisão, né, de cair nas ciladas do inimigo, do diabo, não valeu a pena. Que a vida com Deus, que é, né, que a vida com Deus que é bom, que a vida com Deus que é a plenitude, que a vida com Deus que você tem o que você precisa, não é mesmo? É a vida com Deus que preenche, né, gente? Preenche, Eu fiquei que 14 preenche. anos, fiquei 14 anos vivendo sem Deus, vivendo com vazio. E hoje eu sou cheia. Hoje eu não tenho esse vazio mais. E eu olho as pessoas que têm esse vazio, eu quero muito ajudar, só que infelizmente muitas pessoas não querem ajuda, né? Mas eu acredito que tudo é no tempo de Deus, assim como foi comigo, são com essas outras pessoas também. Deus tem um tempo certo para cada um. Deus tem um tempo certo, ele tem coisas para tratar. E assim, tudo que acontece com a gente, quando você se rende aos pés do Senhor, ele pega toda aquela bagunça, ele pega todo aquele lixo, toda aquela história de dor, e ele consegue, de maneira maravilhosa e sobrenatural, transformar isso em bênção na vida de outras pessoas. Então, deixa Deus pegar toda essa dor que você sente. Se você caiu, se você está passando por uma batalha e sente que está caindo, entrega isso para o Senhor e deixa Ele transformar isso. Entrega nas mãos dele. Entrega e deixa lá. Não pega de volta, não. Entrega e descansa o seu coração. Se for preciso se arrepender, se arrependa. Confesse para o Senhor o que for que você precise confessar. Receba o perdão do Pai. Deixa esse perdão inundar você. E aí, descansa a sua alma, descansa o seu coração, recomece, tá? E não tenha vergonha de você chegar até Deus. Não tenha vergonha de você chegar até Deus. Quando Ele te fez, quando Ele te escolheu, Ele já sabia de tudo que ia acontecer, de tudo que você ia fazer, das coisas que você ia pensar, falar, mesmo se Ele te escolheu. Então, Ele já sabe. Não tenha vergonha de você chegar ao Pai, não. Não deixe que a vergonha te afaste do amor de Deus. Realmente. Realmente. Porque muitas vezes, né, vem a vergonha também, né, depois que cai, às vezes a pessoa cai nesse pecado, cai nas ciladas, vem mesmo a vergonha, vem a divisão, você fica com aquilo na cabeça, mas como a Leide disse, não tenha vergonha do Senhor, é Ele que vai te limpar, é Ele que vai te animar, é Ele que vai te fortalecer e é Ele que vai te honrar, vai te colocar de pé. Porque Deus, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, sabe? Ele não nos trata segundo os nossos erros. Ele, né, é o nosso Pai perfeito, né? Então, assim, é maravilhoso poder contar com esse Deus, poder contar com esse Pai. Então, assim, esteja na presença dele, se fortaleça nele, anima nele, porque é ele que é a nossa força. É ele que nos dá poder para andar neste mundo em comunhão com ele. Então, se nós estamos na presença dele, é por causa dele. Se nós vivemos ali assentados, protegidos na presença dele, é porque ele nos colocou lá, no lugar de proteção, junto dele. Como a palavra diz, que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. É Cristo que nos coloca lá. É Jesus que nos colocou lá. Então, independente da luta que você passou aqui, do que aconteceu com você, ou às vezes o que você fez de errado, não se condene, porque Deus não te condena. Então, se Deus não te condena, não se condene também. Olhe para o Senhor, busque nele força, busque nele a fé, porque nessas horas a fé da gente acaba se enfraquecendo, mas se fortaleça, descendo para a casa do oleiro e deixando ele transformar a sua vida, porque Deus está ali pronto para te receber de volta e te fortalecer, para que você comece novamente sua vida com ele.
certo? Então, assim, é levantar a cabeça e ir em frente, porque grandes planos, grandes coisas Deus tem para você. O que o inimigo quer é tirar o propósito, tirar você do propósito, tirar você da presença do Senhor. Mas Deus não muda os planos dele. Não é porque você pecou, que você errou, que Deus mudou os planos. Ele não muda. Os planos dele continuam o mesmo. O que você tem que fazer é abrir o seu coração e abraçar o seu Pai. Que o seu Pai tenha a cura, tenha o perdão, tenha o fortalecimento, tenha a vida eterna, tenha a salvação, porque Jesus conquistou tudo isso para nós lá na cruz. Certo? Amém. 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 Que essa palavra de hoje entre no seu coração. Deixa Deus falar com você. Ouve a voz do Senhor, tá? Como eu disse, não existe coincidência, gente. Não existe coincidência, tá? E fique com Deus, que Deus, ele te fortaleça, né? Que você entenda o real significado de estar assentada ao lado de Cristo, de deixar Cristo lutar com você essa batalha. Tem muita gente lutando sozinho, tentando vencer uma batalha com a própria força, e não está conseguindo, está difícil, está pesado, está sofrendo demais. Deixa Deus lutar com você essa batalha. Ele está aqui querendo lutar com você essa batalha. Convida ele para vir lutar com você essa batalha. Tá? Deixa ele tomar parte dessa batalha aí, porque é ele que sabe. Ele é o nosso Deus dos exércitos. Deus dos exércitos. Então, ele é um Deus de guerra também. Então, deixa ele entrar nisso daí e vencer com você essa batalha, tá? E como a palavra diz, não é na força do seu braço, né? Não é na força do nosso braço, é no poder de Deus. É no poder de Deus. E quando você busca em Deus esse poder, ele vai te honrar, ele vai te fortalecer, certo? Então eu quero agradecer vocês, agradecer a Leide, agradecer a todos que passaram aqui por este vídeo, aqueles que vão ver depois, que vai ficar salvo. A gente abriu aqui essa live para estar falando desse assunto que Deus nos direcionou. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E se você está passando por algum tipo de batalha espiritual, não desanime. Olhe para o Senhor, se fortaleça nele, que ele vai mesmo estar com você, te dando aí a sua vitória, te dando mesmo o seu ânimo e a sua direção. Não desanime. Olhe para o Senhor, vá para a presença dele, que é na presença dele que você encontra refúgio e força e direcionamento. Certo? Um beijo no seu coração e fiquem com Deus. Um beijo, gente. Fica na paz do Senhor, tá? Até a próxima live aí. Fica com Até a Deus. próxima. Tchau, Leite. Até a próxima. Tchau, Fica com tchau. Deus.